já que aqui embaixo é comer ou ser comido. Bom, essa frase do Flauel definitivamente não é só um aviso qualquer, né? É basicamente a nova regra de ouro, a lei fundamental dessa realidade. Imaginem só um mundo que a gente conhecia por ser cheio de compaixão, de finais felizes, de repente, torcido e quebrado até virar um pesadelo absoluto. Esqueçam aquela jornada pacífica e reconfortante. O que acontece quando os recursos secam de vez, as luzes se apagam e uma fome insaciável toma conta de tudo? É exatamente aí que a gente vai entrar hoje. Boas-vindas a essa nossa exploração de hoje. Nós vamos desconstruir um dos universos alternativos mais fascinantes e, francamente, mais sombrios da ficção digital, Horror Tale. Criada por Sour Apple Studios, essa obra pega aqueles personagens tão amados e os transforma em sobreviventes implacáveis e impiedosos. A nossa ideia aqui não é só ficar olhando para desenhos de monstros assustadores por olhar, sabe? Nós vamos mergulhar fundo nas falhas sistémicas, nas mutações biológicas e na tragédia psicológica absurda que pegou um subsolo mágico e o transformou literalmente em um matadouro. Parte 1. O fim do core. O colapso do subsolo. A verdade é que nenhuma sociedade enlouquece do dia para a noite sem um catalisador gigantesco. Toda essa ruína política e tecnológica aconteceu em uma sucessão muito rápida de eventos, anos após uma rota neutra incompleta. Pensem bem, sem a liderança pacífica, Toriel acaba sendo expulsa para as ruínas. E aí, movida pela vingança, Undyne assume o trono instaurando uma ditadura militar absolutista. Mas olha só, a política em si não foi a condenação final de todos. Foi a infraestrutura. O core, aquela usina imensa que mantinha todo o subsolo funcionando, simplesmente desliga. E sem o core, o que se instala lá embaixo não é só a escuridão, é o que eles chamam de a terrível fome. Parte 2. Fome, loucura e canibalismo. A queda da sanidade. Para a gente realmente entender o horror dessa situação, é crucial focar na biologia desses seres. Porque, diferente da anatomia humana, os monstros são feitos quase inteiramente de magia, não de matéria física tradicional. Então, quando o core falhou, a magia do ambiente inteiro evaporou. Essa fome, com F maiúsculo, não é só um estômago roncando de leve. É o próprio corpo do monstro lutando desesperadamente para não se desintegrar. As formas físicas deles começam a se distorcer, o cérebro entra num colapso profundo e uma loucura extremamente violenta toma conta. É puro instinto, um mecanismo de sobrevivência biológico bizarro. E é exatamente aqui que a gente vê a subversão mais brutal da história original. Antes, as almas humanas eram guardadas a 7 chaves para quebrar a barreira mágica e libertar o povo, certo? Agora, a esperança de liberdade já era, morreu. Afundados em um desespero extremo e sem magia nenhuma, os monstros recorrem a devorar a carne física dos humanos que caem lá. Tudo isso só para dar uma atrasada na própria podridão biológica e na mutação. Eles literalmente comem carne para não desaparecerem da existência. Parte 3. Alisa, a alma do medo. E bem no meio desse inferno absoluto cai uma figura incrivelmente frágil, a Alisa. O contraste dessa cena é de arrepiar. A gente está falando de uma garota de uns 12 anos com um vestido roxo todo em farrapos, de pés descalços pisando na neve congelante, exalando uma vulnerabilidade que corta o coração. E logo atrás dela, projetando essas sombras mortais e ameaçadoras, estão os irmãos esqueletos, completamente corrompidos por anos dessa fome insuportável. Para piorar, a Alisa sofre de monofobia, que é o pavor absoluto de ficar sozinha. Imagina só ter que navegar por esse ambiente impiedoso com esse medo constante. É devastador. Agora, diferente dos humanos anteriores que tinham aquelas almas de determinação, a Alisa carrega a alma do medo. Ela até consegue voltar da morte, retornando ao ponto onde desejaria ter morrido, mas o sistema está completamente quebrado. E o detalhe mais brutal de todos, o trauma físico continua lá. Por exemplo, se ela for empalada, ela volta à vida sim, mas com uma cicatriz medonha em zigue-zague no pescoço. Tem um ponto muito angustiante da história, onde durante um ataque súbito de fome de um dos monstros, arrancam o braço dela. Quando ela retorna, adivinha? O braço continua faltando. Ela não simplesmente reseta, ela acumula cada pingo desse trauma físico e mental. Parte 4. Horror, Sans, o nihilista lobotomizado.
Todo esse trauma atinge o ápice naquele que era o esqueleto mais amado de todos, agora totalmente transformado pela dor. É assustador. De um lado, a gente tem a insanidade pura, um monstro salpicado de sangue, com um sorriso psicótico empunhando um cutel enorme ou um machado pronto para o abate. Do outro, a causa dessa loucura toda. Se vocês repararem bem, tem um buraco gigantesco e todo rachado bem no topo do crânio dele. Aconteceu que, numa tentativa desesperada de extrair o poder dele para consertar o Corey, a rainha Undyne cravou uma lança direto na cabeça dele, arrancando o olho original no processo. Ele sobreviveu, massacrou os guardas dela em fúria e arrancou um olho vermelho ensanguentado de um deles para preencher a própria órbita que ficou vazia. É pesado. Obviamente, um trauma desse nível no crânio causou danos cerebrais permanentes. Ele sofreu uma grave amnésia retrógrada, apagando boa parte das memórias do passado, e o código moral dele foi parar no lixo, completamente fragmentado. Impulsionado por essa fome que corrói ele por dentro, ele lida com a dor através de um sadismo que é muito perturbador. O humor negro virou a maior defesa dele. Ele usa um machado para criar o que ele chama, de um jeito super macabro, de head dogs, feitos a partir das cabeças decapitadas das próprias vítimas. É de revirar o estômago. Parte 5. Papiros e o espaguete macabro. E sabem o que é mais doido? Até mesmo a bondade mais pura sofre mutações terríveis sob um estresse prolongado. O Papyrus continua sendo aquela figura alegre de sempre, e sinceramente é isso que o torna o mais assustador de todos. Ele ainda adora criar quebra-cabeças, ele ainda ama cozinhar, mas a falta de ingredientes normais exigiu adaptações bem horríveis. Os dentes dele, que antes eram branquinhos e perfeitos, agora são tortos, pontiagudos e manchados de um vermelho profundo. Um lembrete físico bizarro dos anos preparando e servindo seu novo espaguete especial, feito com carne humana moída. Ele continua sorrindo, agora com aqueles olhos minúsculos e afundados, te oferecendo pratos canibais com a mesma inocência de quem está te oferecendo um docinho. No fim das contas, Horror Tale não é sobre monstros que simplesmente nasceram maus. É uma exploração fascinante sobre a ruína estrutural. É sobre como indivíduos fundamentalmente bons e heróicos podem ser torcidos até virarem predadores psicóticos quando são privados de suas necessidades mais básicas. A fome intensa despedaça qualquer bússola moral. Quando a gente olha para as cicatrizes retidas da Alysa, para a lomotomia brutal do Sans com o machado na mão e para os dentes manchados de sangue do Papyrus, fica uma pergunta muito inquietante no ar. Se o sistema ao nosso redor desmoronasse totalmente e a fome batesse à nossa porta de um jeito implacável, será que a gente seria capaz de se manter humano? Essa é, com certeza, uma reflexão terrível e fascinante para a gente levar adiante.